Pergunta aqui do consulente Ronaldo, da cidade de Cubatão. O Ronaldo, ele está aqui informando 2 versículos para o pastor Natanael e pede para que ele fale a respeito. O primeiro aqui na ordem bíblica é do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, eu vou estar lendo para o pastor e também para os ouvintes. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vamos ouvir o pastor. 1 Samuel 16, 7, Samuel observou cada um dos homens, certo de estar diante do novo rei. Nenhum deles, porém, era um homem escolhido por Deus. Samuel deveria ter aprendido com a experiência de Saul, que a experiência exterior não é tão importante quanto o conteúdo, quer dizer, quanto a forma da pessoa mesma ter a sua forma de ação. E nós conhecemos a história que Saul, quando foi eleito rei, ele deu uma aparência de um homem prudente, humilde, chegou até a se esconder por não se achar com dignidade de ocupar aquele cargo, mas depois aquela aparência tão apreciada desandou, porque ele foi um homem completamente estranho àquela aparência que ele deu no seu início de reinado. E foi rejeitado por Deus no seu governo. De modo que, como diz o texto bíblico, não é a aparência que denota a qualificação da pessoa, e sim a sua forma de agir. De modo que se servir de um homem cuja experiência já denotava que ele não era o que aparentava, indicá-lo novamente para uma pessoa para ser no mesmo estilo, só teria decepção. Muito bem. E isso é muito comum nos nossos dias, muito né, comum pastor? em nossos dias. Né? Julgar pela aparência. Julgar pela aparência está caindo no erro. Né? Pode acertar e pode errar. Como o senhor tem falado que um dom que é muito necessário, principalmente ao pastor, é aquele do discernimento, né, pastor? Discernimento de espíritos, né? Como é importante o pastor, se ele pudesse ter esse dom dado pelo Espírito Santo, né, pastor? Claro. Já logo observaria aqueles que vão chegando, quais são as reais intenções de ajudar no ministério, de cooperar no ministério, né, pastor? Muito bem. O próximo texto aqui citado pelo consulente Ronaldo, da cidade de Cubatão, é o de Jeremias, capítulo 22, verso 24. Profeta Jeremias 22, verso 24, eu vou estar lendo. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. O que dizer, pastor? Jeconias também, chamado de Conias, e Joaquim seria levado para o cativeiro pelos babilônios e morreria na Babilônia. Quer dizer que não era o que o rei pensava realmente, né, acerca dele. Não era a pessoa que ele esperava. Também tinha uma posição diferente na sua forma de agir. De modo que o próprio rei não queria ter assim um relacionamento com ele. Seria levado para o cativeiro pelos babilônios e morreria na Babilônia. Quer dizer, seria inútil qualquer
qualquer colocação que fosse dada a ele. Deus, com essa expressão, comparando o selo do seu anel, está mostrando que, mesmo sendo assim de tanta importância, Deus vai arrancar mesmo, né, pastor? Não tem... Deus conhece o coração, nós não conhecemos. Né? De modo que o que ele efetivamente determinar é o que está certo. Muito bem, ontem, ou melhor, no programa anterior, nós falamos um pouco sobre o mormonismo. E o pastor começou aqui a falar sobre um ensino, uma afirmação que os mormons fazem com relação à igreja primitiva ter caído em apostasia total. E o pastor aqui mostrou que isso não aconteceu e mostrou os textos bíblicos que nos dão a certeza, a garantia que a igreja do Senhor Jesus ela não apostatou. Não apostatou, realmente, isso aí é uma ofensa ao cristianismo. É um meio de justificar o surgimento desse grupo. Como se diz, uma apostasia total, que eles vieram reparar o que estava caído. E isso não é verdade histórica. O próprio Senhor Jesus disse que as portas do inferno... É claro, como hoje ainda. Né? É verdade que tem havido erros no meio dos cristãos, mas dizer que a igreja que Cristo levantou, apostatou, não tem cabimento. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, de modo nenhum. Pastor, agora com relação ao profeta dos mormons, a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, Joseph Smith, pastor, ele é um profeta falso ou verdadeiro? O senhor pode nos citar alguns exemplos sobre as profecias deste profeta e se elas se cumpriram ou não? Concernente à Nova Jerusalém e seu templo, conforme citado em Apocalipse 21, 22, segundo esta profecia, no livro Doutrina e Convênios, 84, versículos 1 a 5, dado em setembro de 1832, a cidade e o templo devem ser erigidos no estado de Missouri, nesta atual geração. Isso levantado pelo dirigente dessa igreja, dos mormons. A cidade não foi construída, o templo não foi erigido naquela geração. Uma profecia falsa. Quer dizer que aí está uma condição que prova que eles não são aquilo que eles afirmaram ser, que vinham para corrigir o que havia apostasia na igreja fundada por Jesus, que eles iam agora corrigir. Como já está errado, né? Nesse livro da Profecia de Doutrina e Convênios, 84, 1 e 5, setembro de 82, e 1832, que a Missouri, nesta atual, que seria erigido um templo na cidade de Missouri. Nesta geração, a cidade não foi construída e o templo não foi erigido. Mas dá para dar mais um exemplo, pastor? Sião, outro ponto, no estado de Missouri, não poderá cair, nem ser removido do seu lugar. Citação do livro Doutrina e Convênios, seção 97.19. Joseph Smith estava na cidade de Kirtland, estado de Ohio, quando fez esta predição e não tinha consciência de que Sião fora removido 2 semanas antes da assim chamada revelação. Que revelação! Estava fora do ambiente. Ele era mal informado. Mal informado. Terceiro, a casa de Nauvoo, deve pertencer à família Smith para sempre. Citação do livro Doutrina e Convênios, 124, versículos 56 a 60. José Smith foi morto em 1844. Os mormons foram levados para Nauvoo e a casa já não pertence à família Smith. Esta profecia era falsa. Quer dizer, não acerta um. 4.
Os inimigos de Joseph Smith serão confundidos ao procurar destruí-lo. Livro segundo Nefe, capítulo 3, versículo 14, o livro de Mormon, que é o livro principal deles. Smith foi morto a bala na prisão de Carthage, em Illinois, no dia 27 de junho de 1844. Também não se cumpriu. Quinto, Jesus Cristo devia nascer em Jerusalém, que é a terra dos nossos antepassados. Alma, nome do livro, Alma capítulo 7, versículo 10. Livro de Mormon, a palavra de Deus diz que Jesus nasceria em Belém. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E essa profecia foi cumprida em Mateus, capítulo 2, versículo 1. De modo que a profecia do livro de Mormon era falsa. Não se cumpriu. 6. 1835, Joseph Smith, profeta e presidente, predisse a vinda do Senhor que estava próxima. Até mesmo 56 anos deveriam terminar a cena. 7. Referente aos habitantes da Lua, Jornal Oliver B. Huntington, volume 2, página 166. Esse devoto e dedicado companheiro mormon de Joseph Smith citou, descrevendo sua revelação a respeito da Lua e seus habitantes. Os habitantes da Lua têm tamanho mais uniforme que os habitantes da Terra. Têm cerca de 1,83 m de altura. Vestem-se muito à moda dos Quakers. E o seu estilo é muito geral, com quase um tipo só de moda. Tem vida longa, chegando geralmente a quase 1000 anos. Uma pessoa que vive 1000 anos. 8º, Davi Whitmer, uma das 3 testemunhas do livro Mormon, disse que Joseph Smith recebeu uma revelação de que os irmãos deviam ir a Toronto, no Canadá, e que venderiam ali os direitos autorais do livro de Mormon. Foram, mas não puderam vender o livro e pediram uma explicação a Joseph Smith. Smith disse-lhes: algumas revelações são de Deus, algumas são dos homens e outras são do diabo. Misericórdia.